Perfeito. Vamos lá, doutor Fábio. Já de cara. Já de cara. Eu queria também cumprimentar o Dr. Jefferson, né, por ter essa postura super democrática de estar aqui com a gente. Eu o conheci antes de conhecê-lo pessoalmente, né, exatamente nos estúdios da TV, participando do programa. E eu já comecei a admirá-lo porque vi assim, a eloquência, os posicionamentos. Depois o conheci pessoalmente no estúdio, participando de um programa. E eu sempre fui, sabe, Dr. Jefferson, assim, um entusiasta de advogado algum dia ocupar um cargo assim, né? E eu sempre senti falta, sempre pensei assim, puxa, Itapetininga faz tempo que não tem um prefeito advogado. A gente passou muito por engenheiros, etc e tal. Essa introdução desse aspecto jurídico eu faço porque assim, ao fazer a parceria, falando já do hospital, né, do Hospital Regional, ao fazer essa nova parceria, né, inevitavelmente, na hora de se formalizar isso, é necessário uma compreensão muito grande dos direitos, obrigações, etc., os recursos alocados. Então, a minha pergunta seria, número 1, né, com toda essa visão jurídica que precedeu a sua entrada na prefeitura, toda essa experiência. Meu primeiro cargo na prefeitura foi secretário de negócios jurídicos. Exatamente. Né? Então, além da sua vivência na militância da advocacia, aí tem essa segunda experiência, né, que precedeu a prefeitura e agora a prefeitura nas suas mãos. Acredito que esteja muito claro na sua compreensão, na sua discricionariedade, como que os números estão em relação à saúde, se eles são suficientes ou não para atender a nossa população. As queixas são as de sempre, não tem muita novidade nas queixas, nem em relação à saúde. Aliás, desde que eu sou criança, a gente percebe que a saúde é um tema bastante criticado por todo o Brasil, não é privilégio de Itapetininga isso, né? Mas eu queria uma opinião sua, assim, com relação aos recursos que nós dispomos hoje e se é possível fazer alguma promessa de melhoria, né? Porque, assim, a gente vê que os prefeitos entram muito bem intencionados, como a Simone, por exemplo, que melhorou muito, teve uma gestão, e eu sou suspeito para falar toda vez que venho aqui, defendo a gestão dela, achei tecnicamente impecável, o quanto ela aumentou os recursos, a gente sempre sonhava, os debates na TV sempre falavam e precisamos melhorar os recursos, atrair empresas, aquela coisa toda. Ela foi atrás de emendas, foi atrás de empresas, tudo isso aconteceu, né? Eu vou só te cortar para colocar isso. Você viu que ontem a Isto É, né, acho que todos conhecem a revista Isto É, publicou Itapetininga como a 7ª cidade em qualidade de vida no estado de São Paulo. Né? Então, claro que não é efeito dos 100 dias, né? Isso é realmente um efeito da gestão dos últimos 100 anos, né? Não, tudo que todo mundo sempre, o prefeito precisa atrair empresa, trazer recursos. Ela trouxe tanta emenda, tanta coisa. Então hoje eu acho que nós temos uma visão, assim, os números que eu conto na saúde e os prefeitos entram sempre dispostos a sensibilizar o governo do estado para majorar a ajuda, para aumentar essa ajuda que é dada, né, esse suporte. A gente sabe das competências muito bem delimitadas da saúde. E eu queria, assim, um prognóstico, se é otimista, o seu daqui para frente, se é um cenário otimista, se o governo fez algum tipo de promessa, firmou algum compromisso mais oficial, ou a gente ainda está sem perspectiva de oferecer um atendimento melhor do que você encontrou, entendeu? Na saúde. Essa era a minha pergunta. Deixa eu fazer um parênteses aí, emendar na pergunta do Fábio. É de difícil solução. Certo? Claro que é. O prefeito anterior também tentou acertar, o anterior também. O problema é nacional, a gente não tem como negar. Então, né? O Irã tentou acertar, o Di Fiore tentou acertar, o Roberto Ramalho tentou acertar. Eu acho que é assim, o que mudou nessa nova tentativa? Eu acho que é isso. Qual é a expectativa de melhora? Eu acho que a gente primeiro tem que compreender o macro para chegar no que está agora. Né? Muitas vezes a pergunta, uma rádio, uma entrevista, ela é curta, a resposta, e depois o cara cria um paradigma. Né? Exatamente. Então a gente tem que entender um macro para compreender que o prefeito não está defendendo essa ou essa tese. Mas vamos lá, vamos puxar 6 anos atrás e vamos lembrar a situação do hospital, basicamente como era até antes agora da NIPA entrar, porque já teve uma alteração grande que vem nesse sistema. Nós tínhamos 2 soluções. Uma, pedir estadualização, como todo prefeito pediu, e lutar por essa estadualização, para quê? Basicamente tirar o abacaxi da mão da prefeitura e esperar que o Estado toque. Certo. Poderia ter uma melhora de atendimento ao cidadão ou não.
Porque se continuar com o hospital da mesma característica, com o mesmo número de leito, com a mesma especialidade, não vai mudar para a população. O que vai mudar? O caixa da prefeitura e a reclamação política que deixa de ser do prefeito e passa a ser do governador. Tá? Então a gente tem que analisar primeiro a parte financeira do município e depois a parte que realmente o cidadão vai notar a diferença no atendimento. Com a estadualização, que nós lutamos muito sim, com todos os governadores e vice-governadores que passaram nesses 6 anos, que foram vários, né? Então, assim, com todos a gente despachou, com todos nós temos protocolo, pedimos incessantemente a estadualização. Ela não ocorreu, tá? Então, se ela ocorresse, a gente não sabe se na ponta para o povo ia resolver, porque se continuar o mesmo atendimento, com a mesma característica, o povo não ia sentir, só ia sentir o cofre da prefeitura. Então, eu gosto de sinalizar isso, porque algumas pessoas colocam como a estadualização seria a salvação da pátria. A grande solução. Para o município, sim. Para o meu caixa, sim. Eu teria um recurso para atender, na área de saúde básica, quem sabe montar outros atendimentos, então seria maravilhoso. Mas o hospital em si, se continuasse com a mesma característica, não. Tá? Mas assim, lutamos sim, porque com esse dinheiro eu poderia fazer outras coisas e aí melhorar o todo, tá? Mas falando de hospital. Além disso, nós temos consciência, né, Fábio, acho que todos têm, mas é bom colocar, que o Estado ele divide suas especialidades. Então, por exemplo, o hospital mais famoso do mundo, quem sabe, mas do Brasil é Barretos. Mas o que o Barretos atende? Oncológico. Sim. O cidadão de Barretos, quando ele tem uma outra necessidade, de uma outra especialidade, ele também se desloca, pega o seu ônibus, sua van e vai para uma outra cidade. Então, o Estado tem aí, em média, 5 hospitais especialistas para cardio, 5 hospitais especialistas para câncer. Então, cada especialidade, por quê? Tem que ter uma demanda. Eu não posso ter um médico especialista dentro do meu hospital para atender o que Itapetininga e região oferece, que vai ser meia dúzia de casos, 10 casos. Então o Estado distribui em torno dele onde tem os hospitais especialistas e todo mundo se locomove para lá, porque o especialista está parado esperando chegar a demanda. Né? Então não teria em Itapetininga aquele tão sonhado sonho que eu vou entrar na porta do hospital e se eu precisar de um cardio eu vou ter, se eu precisar de um onco eu vou ter, porque isso não existe em lugar nenhum. Salvo uma única regra, que é onde você encontra os hospitais universitários. Então, o único local, as únicas cidades que você vai ver isso, claro que micro, não muito grandiosamente, mas vai ter todas essas especialidades acontecendo para atender a população, é onde você tem uma universidade de medicina. Tá? Então, a regra geral é essa, o que foge da regra, onde existe uma universidade de medicina. Por quê? Porque a faculdade de medicina precisa que aqueles alunos aprendam as variadas especialidades. Sim. Eles têm uma mão de obra muito qualificada, e aí eu cito a USCS aqui, que para você, ali é concurso público, né, que a USCS é pública, cobre mensalidade, mas é pública. Para você se inscrever no concurso, no mínimo você tem um título de mestre. Então, olha a qualidade desse médico professor, que é quem vai atender dentro do hospital, certo? Isso já é um grande ganho. E como eles têm que aprender as especialidades, o hospital tem que oferecer à população aquelas especialidades. Friso, não com o aluno, mas com o professor, que é no mínimo mestre naquela especialidade. Certo? Então, nós trabalhamos lá atrás, quando entramos já, a primeira viagem em busca do sonho da universidade foi em abril de 17, ou seja, março de 17, perdão. Passados 60 dias de gestão, foi a primeira viagem para buscar a Universidade de Medicina, porque tínhamos esse conceito, que bate na pergunta do Fábio, que é o hospital. Porque quando a gente pedir estadualização, pode não acontecer. Não está na nossa mão. Né? Muitos cobram assim, porque não estadualiza. Porque eu não posso fazer um decreto estadualizando, sou prefeito. Né? Quem pode fazer é o governador, ele vai ou não fazer. Então vamos fazer a nossa parte que eu posso, que é buscar a universidade para isso acontecer. Então nós buscamos a universidade, hoje a universidade ela vai entrar, está aberto, matrícula, mas terminou o primeiro semestre, já entramos no segundo semestre do curso de medicina, certo? E aí vem o que a gente consegue fazer com o nosso recurso próprio, ou seja, com a nossa vontade, com o nosso trabalho, que é o quê? Iniciar o projeto do Hospital Escola. Tá? Então um aluno ele demora aí seus 6 anos para formar de base completa, o nosso hospital ele vai a cada semestre aumentar a sua oferta de serviços para atender a universidade. Automaticamente o nosso cidadão vai sentir a cada 6 meses uma elevação daquele serviço que é ofertado para ele. Com o quê? Com a qualidade... Houve conversa em sintonia, desculpe, prefeito, entre a USCS e a Nipo Brasileiro para essa sintonia do Hospital Escola? Não, na verdade nós trabalhamos sempre com a USCS com essa necessidade. Então o projeto que foi apresentado, se você contemplar, ele contempla Itararé até cerca da altura da Castelo Branco. Porque para cada vaga de aluno é X quartos SUS, então é um processo bem complexo, certo? Então a USCS sempre soube que nós ofereceríamos, porque nós temos um hospital que é municipal, não estadual e não particular, ou seja, o município posso oferecer ele. E o Conselho Estadual só deu a permissão de se abrir a Universidade de Medicina aqui, porque nós temos esse hospital e esse projeto de região para atender.
certo? Então a USC só vem porque existe o nosso hospital também. Tá? Tem um projeto, mas ela precisa disso. É o que eles analisam na parte técnica. Você usou o termo regional, quer dizer que a gente se mantém a obrigatoriedade de atender toda a região aí, nas especialidades? Não, a USC necessita dos quartos SUS esparramados por toda a região. O quarto SUS quer dizer que Tararé tem um hospital, que Itapeva tem um hospital, que Angatuba tem um hospital, que Capão tem, que São Miguel tem. Ou seja, todos esses leitos SUS da região, eles estão contabilizados dentro da conta da USC. Porque em determinado momento, só o nosso hospital não vai dar conta de pegar 720 alunos. Então, ela vai ter que abrir, certo? Então, nasce com Itapetininga. Onde vai ser o polo disso? Itapetininga. Com o quê? Com as especialidades. Mas quando chegar o momento que o aluno tiver que entrar dentro de um hospital, que ele tiver que fazer acompanhamento, ele pode se utilizar, caso necessário, Santa Casa de toda essa região. Né? Como eu sempre coloco, esse dia eu conversei com o pessoal de Alambari, dentro de uma convenção da saúde, eu falei, com certeza vocês vão ser o segundo município a ser beneficiado após Itapetininga. Porque com certeza eles vão buscar distância. Então aonde que eu vou ter uma unidade de saúde? Alambari. Depois, Sim. as mais próximas. E aí eles têm a capacidade e podem encher toda essa região que está contemplada dentro. Mas voltando de forma mais específica, Fábio, então, nós temos sonhos? Cara, na verdade hoje nós temos um plano, não é mais sonho, é um planejamento que está acontecendo, por quê? Eu defendi muito aí a saída, o pessoal da Santa Casa de Sorocaba na sua saída, por quê? Porque agora a NIPO ela entra com outro projeto. Né? Por exemplo, o que a gente já mudou na entrada da NIPO? A gente já mais que dobrou leitos de UTI. Nós tínhamos 8 leitos de UTI. Então, a partir desse mês, a gente tem 18 cadastrados e 2 na reserva. Nós temos 20 leitos de UTI. Ah, é bom? É ótimo. Não só para o atendimento de quem está em urgência e emergência, realmente precisando de leito de UTI. Com esse leito de UTI, eu consigo girar as cirurgias eletivas, por exemplo. Então, até a gente vai fazer oficialmente isso, mas eu já dei uma pinceladinha aí no Facebook. A gente está fechando de 300 a 500 as cirurgias eletivas até o mês de outubro. Certo? Por quê? Para o cara fazer uma cirurgia eletiva, por mais que não precise de uma UTI, eu tenho que ter um leito vago para ele. Certo? Porque vai que aconteça alguma coisa, uma intercorrência, né? Então, tem que ter leitos vagos além da UTI. Como é que eu faço isso se hoje meu UTI, meus 8 leitos estão cheios? Que se a urgência e emergência está enchendo, eu não consigo fazer a eletiva. O custeio disso é pelo município. Vamos chegar lá, Fábio, vamos chegar lá. Então, que é a pergunta que o Fábio fala, como é que o Estado se portou, como é que a União se portou e tal isso. Então, simplesmente colocar que nós já estamos vivendo um momento melhor. Então, se você for lá hoje, por exemplo, no pronto-socorro, nós temos 4 médicos na porta, mais um médico na extensão e 2 médicos na urgência e emergência. A gente tá com, se você for lá agora, está com 7 médicos lá na porta, fora a equipe que faz essa retaguarda disso. Nós estamos ali, ontem o pessoal estava terminando as instalações, mais que dobrando leito de UTI, que vai gerar entre muitas coisas, mas a principal é a 300 a 500 cirurgias eletivas agora no período de 90 dias. Então você vê assim, é uma qualidade significativa, uma melhora significativa e não uma melhora pontual. Não estamos fazendo mutirão. Sim. Não estavam havendo cirurgias eletivas? Há 2 motivos, né, Fábio? O primeiro, a gente tem que entender que na pandemia parou. Ah, sim. Aí então, é natural, né? Isso, você vai para Sorocaba, tipo a DIB, não fazia, né? Virou covidário. Esse é o termo, né? Então, assim, o Brasil inteiro virou covidário. Que gerou não só um atraso na eletiva, mas que também que aquela cirurgia eletiva se tornasse algo de urgência e emergência para o cidadão, que hoje está batendo na porta do pronto-socorro, não mais já com uma necessidade eletiva, mas sim com uma urgência e emergência, tendo que entrar para uma cirurgia ou gastando muito recurso do município para ficar internado, para fazer uma descompatibilização, porque não teve a cirurgia eletiva dele no momento que era eletiva. Hoje ela se tornou de urgência e emergência, certo? Então, assim, nós vamos fazer dessa forma, não somente agora. Isso é o ciclo normal do hospital a partir de agora. Daqui a 6 meses, uma nova intervenção de modificações, de oferta de serviço, depois daqui a 6 meses, até que a gente feche esse ciclo nos 6 anos, que é o ciclo que acompanha a universidade. A NIPO, ela entra bem depois da universidade na nossa história. A NIPO, na verdade, é uma empresa que eu conversei lá atrás, quando a Santa Casa assumiu. E a NIPO não teve interesse, assim como várias empresas grandes não tiveram interesse. Uma situação muito legal foi na época que a gente conversou com o diretor presidente do Einstein, que depois se tornou secretário de saúde do estado, que foi o Gehring, né? A gente conheceu ele e tal, tanto que ele nos ajudou muito durante a pandemia, porque ele sabia da nossa necessidade, como foi o trato para trazer o Einstein para Itapetininga, certo? Então, assim, o preço foi muito alto na cotação deles, inclusive eles falaram, apesar de ser alto, esse é o preço que eu acho que tem que tocar lá, mas eu não quero ir. Tá? Eles faziam só um estado que era Boimirim. Assim, todas as grandes a gente foi já naquela época, só que o município de Itapetininga não tinha uma credibilidade para isso. Essa é a grande realidade. O município de Itapetininga não tinha realidade. Nenhuma grande empresa quis vir para cá.
E aí, porque é por isso que eu agradeço muito ao Padre Flávio, eu e a Simone, porque assim, teve ali, ele não queria, a gente tem que envolver a Igreja Católica, o bispo daqui, porque né, ele faz parte da Igreja Católica, o bispo daqui, com o bispo de Sorocaba, aí Padre Valduri teve que aceitar fazer uma humanização, uma espiritualização aí, que para eles é importante, para mim também é, né, mas que naquele conjunto é importante, para que o Padre Flávio viesse. Foi uma administração boa dentro daquilo que ele tinha. Então, se eu te dou R$1.000, você vai organizar R$1.000. Você não tem 1.001, ele não arrecada de uma outra forma, né? Sim. Então, assim, tudo que ele fez, e a pandemia, nossos números foram ótimos também, né? A Nipo, cerca aí de uns 7 meses atrás, eu tive o conhecimento que ela estava tentando comprar um hospital. Então, ela estava em 3 municípios, um no Rio Grande do Sul e 2 aqui no estado de São Paulo, cidades muito próximas à nossa. Ela estava em negociação para comprar esse hospital. Aí eu voltei a bater na porta, né? Foram várias conversas, até chegar realmente no presidente, no senhor Saita, que é o presidente da Nipo brasileira, né, lá em São Paulo. Muitas conversas com eles, até apresentar esse projeto e também ter uma sedução pelo lado deles, um olhar. Primeiro são japoneses, você sabe quão difícil é você ganhar realmente a credibilidade, né? Então, querendo ou não, Itapetininga, desde o início da gestão da Simone, né, no qual eu faço parte, me coloca, e 3 vezes secretário de saúde, nós demonstramos que hoje nós temos credibilidade. Não é como lá atrás, que foi fantástico, foi processos, né? A gente não teve nunca uma interrupção, não indicamos desde do cargo mais baixo ao mais alto do hospital, então realmente é uma chave na porta, eu só quero ver se você executa o serviço e se você presta bem a conta, né? Então conseguimos ter esse convencimento pessoal de credibilidade com a comunidade japonesa, né? E eles também têm a necessidade, por isso que eles estavam comprando um hospital, eles têm dentro do estatuto deles fazer filantropia, né? É o intuito deles fazer a filantropia, dentro do estatuto deles é para isso, eles arrecadam particular em São Paulo, então assim, se você for em São Paulo é 100% particular. Né? Para isso, eles têm lá dentro das regras do SUS a filantropia. Então, a gente conseguiu convencer, apresentar ao hospital o nosso projeto e que eles venham investir aqui, né? Que é o segundo grande ganho do Itapetiningano como um todo. Se vocês acompanharam as entrevistas ou alguma colocação e forem no hospital hoje está lá várias poltronas controle remoto. Sim. Né? As camas quase que todas novas. Essas já foram doação da Nipo? Isso, já. Vamos colocar que não é uma doação, tá? Vamos colocar assim que é um ser comodato, ou seja, eles estão gerindo o hospital e estão trazendo todos os equipamentos que são deles e que são novos. Né? Já tem vários quartos lá para abertura de novos leitos sendo reformados com o recurso da beneficência Nipo brasileira. Ou seja, além do recurso que o município coloca, e vamos chegar na pergunta, Fábio, sua, dos outros órgãos, ou seja, além daquele recurso que a gente deposita na conta deles, eles também pegam o dinheiro deles, próprio deles, e aplicam no hospital. Tá? Então, assim, é um ganho muito grande. Inclusive, eu tenho um acordo aí verbal no fio do bigode com eles, que a cada R$1 que eles colocam deles, eu também consigo colocar a mais do nosso, para a melhoria do hospital. Então, a gente tem aí, só no mês passado, a gente acordou 770 mil deles, mais 770 mil da prefeitura para outras melhorias no hospital. Tá? Então, assim, não é só uma grande entidade, né, a segunda maior do Brasil em urgência e emergência, a quinta maior do Brasil em clínica, nas primeiras sempre vem um Einstein, né, com todo esse know-how de qualidade e de competência que eles têm, mas também alguém que vem também ajudar o município colocando dinheiro do bolso deles. Então, um dinheiro que, por exemplo, o Padre Flávio não teria, certo? Outras entidades que viriam para gerir, como aconteceu, também não teria. Eu vou gerir o que você me dá. Se me dá 1.000, eu vou fazer a gestão de 1.000. Ah, tá faltando um médico. Tá, mas o que eu faço? Como é que eu vou botar mais um médico se eu não tenho? Como é que eu vou consertar algo que numa licitação demoraria 6 meses? Porque acontece isso. Algumas situações acontecem lá. Ah, não posso te dar o dinheiro, eu tenho que licitar. Quanto tempo? 6 meses. É um hospital. Sim. Né? Não dá para me esperar 6 meses. Desculpa aí, cidadão, eu vou baixar a porta que a 6 meses o senhor volta. Né? Então, assim, são 3, na verdade. Né? Primeiro, o macro. A gente vai conseguir ofertar para a população aquilo que não aconteceria, quem sabe, nem com a estadualização, através de ser um hospital-escola. Né? O segundo, trazer uma das melhores empresas do Brasil para Itapetininga. E a terceira, que também é uma empresa que vem e coloca o dinheiro do bolso dela na aplicação do atendimento do público em Itapetininga. Qual é o prazo do contrato, prefeito? Hoje nós estamos num período emergencial, Sim. porque nós estamos formulando. Inclusive, agora cedo eu conversei com o Itamar, já entrando na pergunta do Fábio, que é como que vocês vão gastar, quem vai ajudar, como é esse bolo, né? Então, nós vimos uma discussão muito forte com o governo do Estado sobre a estadualização, né, cobrando a estadualização de uma forma muito forte com o governo do Estado, algumas discussões até ríspidas com a categoria técnica,
Porque o Estado ele coloca o seguinte, Jefferson, igual o seu hospital, que é municipal e atende mais do que a cidade, eu tenho 176 no Estado. Então, assim, não me coloque isso com uma questão política, porque se eu fizer para você, tem mais 175 na minha orelha. Então, assim, vou ganhar, né? O pessoal fala, mas vai ganhar voto com isso. Posso ganhar voto da Tapetininga, mas eu pego nas outras, porque todo mundo quer. Então, essa característica que você tem, todos os municipais e as santas casas do Estado vão me cobrar isso. Por que você fez o Tapetininga? Não, mas eu não concordo, eu digo porque, dele, né? Não, eu discordo de nos colocar na mesma caixa onde estão os outros 175 hospitais pelo seguinte, o nosso tem uma característica única. A nossa estadualização, chamar de regional, foi uma ação extremamente política, tecnicamente extremamente passível de críticas, entendeu? Então eu acho que nós estamos um pouquinho fora desses 175. Mas deixa eu terminar o que eles colocam. Não quero que você vá nessa linha, porque vai ser assim, o Jefferson concorda com... Não é isso. Estou dizendo assim, qual que é a explicação que é dada? Então nós, nessa cobrança, porque é exatamente o que você falou. A explicação técnica foi porque essa. Você vai no que o Fábio fala. Você fala, cara, 20 anos atrás, vocês foram lá, falaram para toda uma região que era regional, vocês fecharam vocês fecharam nosso psiquiátrico, nosso infantil, nossa maternidade, e além de reduzir os nossos leitos da Santa Casa, até então existente, vocês fecharam esses 3 e jogaram mais 350 mil pessoas dentro. Então, olha que conta ilógica que vocês fizeram. Aí botaram uma placa. E aí entram umas questões políticas assim, que nem o ex-governador João Dória, que vem aqui numa eleição e fala, vou estadualizar. Tá, então, assim, eu concordo com você plenamente e essa é a minha discussão com eles. Estou falando assim, o que eles respondem quanto a isso. Aí você avança, tá, isso não pode fazer, mas olha, meu projeto é esse e tal, eu vou fazer, eu vou tocar, com ou sem você. Eu vou tocar, porque a gente falou, tem o segundo plano, tem o plano do hospital escola que eu vou melhorar. Se você não quer me ajudar, não vou desistir ou para casa, eu vou continuar trabalhando com aquilo que eu tenho para melhorar. Aí o que o Estado ofertou e nós conseguimos produzir, né? Que era a segunda opção, né? Não contentes com a primeira. Já né? que não vai estadualizar, plano B. Exatamente, é o quê? A gente sabe, inclusive na sentença que causou a estadualização, que é uma grande crítica que eu tenho à administração da época, que o juiz Dr. Marcelo Haddad, falecido, deu uma sentença dizendo, Estado, você tem que assumir o hospital, município, você tem que atender urgência e emergência. É. Nesse momento, município e Estado formulam essa ideia, né, de colocar o hospital regional e fazer um convênio que perdura até hoje. Né? Então, assim, vamos seguir a sentença. Né? Você paga o recurso do hospital, tudo bem, ele é municipal, eu continuo gerando municipal, mas pague você pelo menos a conta do hospital e me deixe a conta da urgência e emergência. Vamos produzir isso? Fizemos a conta, aí veio o que a gente recebeu, inclusive a que eu falava hoje cedo com o presidente Itamar, que precisa de uma audiência extraordinária para abrir a licitação permanente, que foi uma emenda de 15 milhões, uma emenda não, um fundo a fundo de 15 milhões de reais do governo do estado de São Paulo para cobrir esse segundo semestre. Tá? Cobrir o quê? Essas melhorias e o custo do hospital. Tá? E aí, com a intenção, com a formalização deles, que o quê? Até outubro, que é onde a gente vai apresentar um novo plano de trabalho para o hospital, mas não para a NIPO, mas junto à DRS, que é quem nos fiscaliza, né? Um aumento perene no convênio estadual, que é para bater. Tipo, vamos lá, vou fazer uma soma aqui, porcentagem, de 10, gasta 6 no hospital e 4 na urgência e emergência. Então, basicamente, vai estar escrito dentro desse nosso plano de convênio e plano de trabalho com o Estado. Com o convênio deles vai cobrir 70%, 60% e eu os 30%, 40%. Tá? Não dizendo assim claramente, eu pago o hospital, você aqui. Mas dentro do plano de trabalho, aquilo que é urgência e emergência, aquilo que não é urgência e emergência, basicamente é um custo que vai ser coberto por eles. E nesse segundo semestre, para que então não se passe no vazio, porque tem que se produzir, demora um tempo mesmo, e não dá para ficar confiando só em palavras, porque amanhã pode mudar, não o governador, mas as pessoas que coordenam essa parte técnica toda, né, que é muito difícil. Então esse aporte de 15 milhões, que é o que supera esse custo nesses 6 meses. Tá? Por exemplo, esse aumento dos 10 leitos do UTI. Já na tabela, já no Covid, nós ofertávamos para a Santa Casa 680 mil. Que é o mesmo custo que hoje a NIPO pega. Então, o mesmo valor que a Santa Casa já recebeu durante esses 2 anos para ter os leitos do UTI Covid, é o que vai para eles. A gente produz, em média, 180 mil de SUS. Tá? Então, porque a tabela SUS, está habilitado no SUS, você tem aí uma produção de 180 mil reais. Os outros 500 mil reais vai sair desses 15 milhões.
as novas alterações que eu já tenho que prever nesse contrato ao longo de 6 meses, vai sair dessa alteração até o final do ano e desse novo convênio. Tá? Então é dessa forma que a gente pactuou, Fábio. Tá? Mas objetivamente deve melhorar para a população. Não, já é o que eu falo para vocês, já melhorou. Se você for melhorou. lá hoje, né, a partir de sexta-feira passada, você já vê na porta que melhorou e você já pode ir na UTI ver elas sendo instaladas e ler isso no contrato que ela está acontecendo. Tá? E aí você vai ver ao longo aí dos 3 meses as 300 a 500 cirurgias eletivas que estão acontecendo. O que eu falo, não é uma questão de mutirão, é uma questão agora perene no hospital. Permanente. E a cada 6 meses vocês vão ver isso acontecendo. Tem um monte de pergunta, prefeito. Tem um monte de assunto aí. Não, mas eu acredito que nesses 100 dias a grande notícia para Itapetininga, a minha grande felicidade, aquilo que eu realmente consegui produzir é a mudança do hospital. Não somente a NIPO, como um dia eu falei na entrevista para vocês que eu entrei ao vivo, falei assim, não quero que vocês sigam frisando somente a NIPO, mas sim a mudança estrutural, porque se não fosse a NIPO, seria uma outra operadora. Nós teríamos uma outra operadora fazendo aqui, quem sabe não colocando um recurso próprio dela, né, o que é a cereja do bolo, certo, né? Mas teríamos o mesmo hospital hoje com 10 leitos de UTI a mais, com uma outra capacidade na porta e com essa programação. Tá? Então, assim, a operadora é maravilhosa, mas se não fosse a operadora, aconteceria isso, porque é um projeto de 6 anos para chegar agora e que encantou a NIPO, por isso que ela comprou também, né?